Hoje eu vou começar uma série que vai ser bem divertida aqui no canal, que são vídeos onde eu vou contar histórias engraçadas, inusitadas, acidentes que já aconteceram comigo enquanto eu estava me adaptando aos coletores menstruais. Eu já usei vários coletores, mas esse aqui foi meu primeiro coletor, que é o Enciclo B. Ele é o coletor brasileiro. Na época eu não conhecia só ele, mas eu achava que só tinha ele para vender aqui no Brasil, então foi o coletor que eu comprei. Eu sabia algumas coisas sobre o coletor, mas não muita coisa. Apesar de ter feito várias pesquisas, tinha coisas que eu ainda não sabia, como altura de colo, maleabilidade, essas coisas. Então eu acabei comprando esse coletor aqui. E ele não é o coletor ideal para o meu corpo, apesar de ser um coletor muito bom. E mesmo não sendo o coletor ideal para o meu corpo, se eu colocar ele funciona na maioria das vezes. E o primeiro caso que eu vou contar aconteceu com o Enciclo, foi o meu segundo ciclo com coletor. E naquela época esse era o único coletor que eu tinha. Então, o que acontece? No meu primeiro ciclo usando o Enciclo, eu não usava ele fora de casa. Eu só usava ele dentro de casa porque eu tinha muito medo de não me adaptar, de dar alguma coisa errada, de sujar minha roupa. Eu trabalho o dia todo, então não dava pra arriscar, eu tinha medo. Então, no primeiro ciclo, eu só usei coletor em casa. Quando eu saía de casa para trabalhar, eu usava absorvente interno. E aí no segundo ciclo, com o Enciclo, eu resolvi que eu ia perder o medo, que eu ia sair para trabalhar com um coletor. E aí eu decidi, e foi assim a decisão da minha vida. Eu estava confiante, estava decidida, determinada a ir trabalhar com o Enciclo. E eu já usava ele para dormir todas as noites, desde o primeiro ciclo eu já usava, então eu estava bem confiante já, eu já conseguia colocar e tirar fácil, eu não tinha mais medo dele subir lá dentro, dele cair, dele vazar. Então eu resolvi que aquele ia ser o meu primeiro dia, que eu ia sair de casa e ficar o dia todo fora de casa com o Enciclo. E aí eu já dormia com ele todas as noites, então a noite toda eu tinha passado com ele. Quando eu acordei para trabalhar, eu acordei super atrasada naquele dia. Mas aí essa época, nessa altura do campeonato, eu já colocava e tirava o coletor bem rápido, então para mim isso não foi um problema. Eu acordei decidida que eu ia com o Enciclo pro trabalho. E aí eu acordei. Só que eu acordei super atrasada, então eu comecei a fazer... Eu não troquei ele imediatamente, eu comecei a me arrumar, fazer outras coisas. E eu deixei para trocar o coletor na última hora. Eu pensei, vai ser rapidinho, 2 minutos eu troco esse coletor e saio correndo pro trabalho. Então foi isso que eu fiz. Eu me arrumei toda. E aí, quando eu olhei no relógio, tava em cima da hora, eu já tinha que ter saído de casa. Eu corri pro banheiro, falei 2 minutos... Eu troco esse coletor e saio e vou embora. Finalmente, meu primeiro dia no trabalho de coletor. E aí eu entrei no banheiro, super com pressa. E o Enciclo, ele é um coletor bem liso e bem molinho. Então ele escorrega muito fácil. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui tirar ele na pressa, eu puxei com muita força. E ele escorregou da minha mão e caiu bem lá no fundo do vaso sanitário. E aí ele frustrou completamente toda a minha determinação de finalmente usar o coletor fora de casa. E acabou que eu me atrasei mais ainda pro trabalho. Eu tive que sair do banheiro, pegar uma luva para tirar ele lá do fundo do vaso sanitário. E aí eu tive que pegar absorvente, colocar, porque eu não tinha absolutamente tempo nenhum mais. Eu já estava super atrasada, eu não tinha tempo de ferver,
nem lavar, nem fazer nada. Eu tive que enfiar ele dentro do saquinho, guardar na gaveta e sair correndo. E mesmo assim eu ainda cheguei 20 minutos atrasado no trabalho e não consegui mais uma vez usar o coletor fora de casa. E quando eu cheguei no trabalho foi muito engraçado, as meninas já sabiam que eu tinha comprado um coletor, eu tinha falado pra elas, e aí eu cheguei correndo e contei por que eu tinha me atrasado e elas morreram de rir, a gente acabou que foi super engraçado. Mas aí no dia seguinte eu corrigi isso, eu consegui colocar um enciclo pra sair e acabou não sendo naquele dia, mas foi no dia seguinte e acabou sendo uma história engraçada. Então, assim, muito cuidado com o enciclo. Ele tende a escorregar da nossa mão muito fácil, principalmente se a gente tiver com pressa. E ele acabou, sem querer, frustrando a minha determinação naquele dia. Mas depois foi tranquilo. E foi a única vez na minha vida que eu já derrubei um coletor dentro da privada. Foi aquela. Depois nunca mais aconteceu, nem com o enciclo, nem com nenhum outro coletor. Então é isso, essa foi a primeira história. E depois eu vou fazer outros vídeos contando outras histórias com outros coletores também.